Cadê? Então, esse aqui é o Sri Upadeshamrita. Esse na ilustração é Sri Rupa Goswami, que é o autor desse livro, tá? Então, esse livro, na verdade, esse aqui, ele não tem um comentário do meu Gurudeva, mas tem 3 comentários. Então, ele traduz esses 3 comentários, né? E a gente vai ver de quem são esses comentários. Então, a gente vai começar pelo prefácio. Só adiantar um pouquinho, o primeiro comentário é de Radharamana, da Asa Goswami. O segundo é de Bhaktivinoda Thakura. E o terceiro de Bhaktivedanta Saraswati Thakura. Então, é super interessante, se a gente quer seguir esse caminho, ter uma ideia quem são essas pessoas, né, para não parecer uma coisa, Jorge, uma coisa boba, nova, é Hare Krishna. Né? Entender a nossa tradição, né, o quão filosófico, quão profundo é tudo isso, né? Para a gente mesmo, não ficar na coisa rasa, aquela coisa rasa, morna, e para explicar para outras pessoas que, porventura, a gente encontre, né? A gente pode ver que as pessoas não têm ideia disso aqui. Né? Então, é bom para a gente... A gente não tem ideia, às vezes, né, do que é isso aí. Então, é super importante a gente ter essa base filosófica, até para poder se entregar, poder falar, poxa, isso é mesmo, é isso que eu quero, isso é importante. Beleza? Então, é importante conhecer esses mestres anteriores. Então, hoje vai ser mais uma apresentação, né, do Padeshamrita. Shri, né, é a deusa da fortuna. Shri. Shri também quer dizer beleza. E é o nome de Radharani também. Então, em geral, esses grandes mestres vêm com um prefixo antes, né? Na verdade, não prefixo, não, título. Tem alguém com áudio ligado, está fazendo barulhinho. Aí, se puder desligar. Obrigado. Aí, né, como se fosse um título, né, que essa pessoa ele carrega com si a deusa da fortuna, né, uma pessoa afortunada, digamos assim. Tanto Shri, Srila, Srimati, Srimati é para moça, né, para as meninas. Então, no nosso caso, Shri é Srimati Radharani, que é a maior fortuna é o que ela carrega, né? Que é essa devoção por Krishna, essa entrega por Krishna. Então, isso é super importante, né? A gente entender esse título, né? Então, esse livro, essas instruções, né, elas são afortunadas, né? Shri, afortunado. Ok. Upadesha Amrita. Né? Amrita é um néctar, né? Amrita. Amrita quer dizer morte, que não morre. Ou seja, o néctar da imortalidade. Então, se a gente segue essas instruções, se a gente entende essas instruções, que vai ser Upadesha quer dizer instrução, a gente não morre mais. Não no sentido físico, óbvio. Né? A gente recupera o nosso status quo de ser espiritual, que somos eternos. Né? É bem interessante isso. E Upadesha, Upa quer dizer próximo, como Upanishad. Upanishad quer dizer aquilo que senta próximo do mestre para ouvir instruções. Então, Upadesha vem de Upadish. Dish é apontar na direção correta. Então, instrução no sentido que você também se aproxima do mestre, né? E ele vai apontar para você a direção correta do mundo transcendental. Né? Tanto que o Padre chama de são 11 versos, e é como se fosse uma caminhada. O meu Gurudev falava que, sabe aquelas histórias no mapa de tesouro?
que tem, não, siga um ponto X, vá para o ponto Y, até chegar no mapa do tesouro. Então, dizia que era uma jornada, o Padre chama, então, uma jornada, que você vai começar com o primeiro verso, a gente vai ver que são algumas fazeres, não fazeres, até chegar no Iradacunda, né? Aquele traçadinho, né, do mapa do tesouro, chega lá e tem um xizinho, aí você chega lá. É uma grande viagem que a gente vai começar a fazer. E ele vai explicar o que levar nessa viagem, o que não levar, como fazer essa viagem, né? Então, a pedido do Prabhu, agora a gente vai dar uma introdução, né, e vamos ver o que vai dar. Então, nesse prefácio, está assim escrito: esse Sri Upadeshamrita é altamente reverenciado na comunidade espiritual Gaudiya Vaishnava, né? Lembrando que somos Gaudiya Vaishnava, né? Então, Vaishnava de Gaudiya. Gaudiya vem de Gauda. Gauda é a região da Bengala ocidental, onde Mahaprabhu apareceu, né? Gauda Desha. Desha é país, Gauda Desha. Resplandecente com os sentimentos intrínsecos e a complexão de Srimati Radhika, Chaitanya Mahaprabhu, né, é a pessoa que inaugurou o cantar do congregacional do santo nome de Krishna, e é a pessoa que concedeu o mais elevado e radiante divino amor a Krishna, né, que nunca tinha sido dado anteriormente nessa era, né? Mahaprabhu, a gente se lembra que ele vem a cada dia de Brahma. Então, nessa era, nada disso estava explícito ainda. Para o benefício de todos os seres vivos, Rupa Goswami, ele bateu o oceano. Quando ele fala bater o oceano, é como se fosse bater leite, manteiga, que é do interior, sabe? Que a gente batendo leite forma uma nata, né? De Mahaprabhu, extraiu a essência na forma desse Upadeshamrita. Assim como tem a batedura do oceano de leite, no Srimad Bhagavatam, aquela história, para tirar o Amrita, ele está fazendo uma comparação de Rupa Goswami, né, que era um seguidor íntimo de Mahaprabhu, que ele extrai o néctar das instruções de Chaitanya Mahaprabhu, né? Mais tarde, nesse livro, vai falar que um dia eles estavam numa praia e Mahaprabhu ele começou a instruir Raya Ramananda. E o que aconteceu? O Rupa Goswami disse que ele mergulhou nessa hora, ele mergulhou no coração de Mahaprabhu. O Gurudeva compara como um caçador de pérolas, aqueles caçadores de pérolas lá do Oriente, que eles têm um fôlego muito grande, ficam 3 minutos, sei lá, embaixo d'água. Então, diz que o Rupa Goswami ele prendeu a respiração e afundou no coração de Mahaprabhu. E quando ele vem à tona, ele traz essas 11 pérolas, que são os 11 versos do Padeshamrita. As instruções dadas aqui nesse livro são indispensáveis para os praticantes desse caminho devocional. Sem seguir essas instruções, entrar no ambiente da devoção pura, especialmente seguir, né, esse caminho intrincado e elevado da devoção espontânea, Raganuga Bhakti, que a gente falou já anteriormente, não é apenas difícil, é impossível. Nós aprendemos do diário de Govinda Dasa, que era um secretário íntimo de Mahaprabhu, né, que Sri Chaitanya Mahaprabhu, antes de retornar a seus passatempos eternos, né, ele permaneceu constantemente saturado num sentimento altamente inflamável. Está escrito, a gente traduz aqui, é o Sudipta, né? Na saudade divina de Krishna, né? Vipralamba, o nome técnico. Nessa hora, 2 pessoas íntimas de Mahaprabhu, que é Swarupa Damodara e Raya Ramananda, são respectivamente Lalita e Vishaka,
né, duas companheiras de Radharani, que vêm nessa forma masculina, estavam lá, né, e eles tentavam pacificar ele, porque o Mahaprabhu entrava nos êxtases, assim, ele ficava como se fosse uma pessoa louca, né? Na verdade, o Divya é Unmada, loucura divina. Unmada é loucura, Divya divina. E acontece essa história que eu falei da praia, né? Rupa Goswami, ele, nesse momento, ele, quando o Mahaprabhu abre o coração dele, ele mergulha no coração dele, nesse oceano profundo. E Mahaprabhu, onde ele ia, ele via Vrindavan também. Ele via uma montanha, ele via Govardhana, ele via o mar, via o rio Yamuna, e assim por diante, né? Então, aí ele começa a chorar, e esse negócio, Rupa Goswami entra no coração dele. Desde o começo, é compulsório para os praticantes que desejam entrar nesse reino de Bhakti renunciar a atividades que são desfavoráveis para o progresso da vida espiritual. Isso inclui, né, as urgências, né, os ímpetos da mente, da fala, da ira, da língua, do estômago, dos genitais. Também devemos evitar comer em demasia, esforços desnecessários, conversa inútil, aderência inapropriada para as regras da devoção. Isso é bem interessante, a gente vai ver. A má companhia e a avidez e a agitação mental para adotar opiniões que são inúteis. Isso também é muito interessante, que a gente vai ver. Simultaneamente, é imperativo adotar aquelas coisas que nutrem a nossa bhakti, tais como entusiasmo, determinação, paciência, né, o bom comportamento associado à bhakti e os ideais da vida devocional que foram estabelecidos pelos Vaishnavas anteriores. Após progredir de uma forma ou outra, devemos nos ocupar nos 6 tipos, ele está dando uma sinopse assim, no comecinho, né, de companhia, abandonar, ou dar respeitar, né, os 3 níveis de Vaishnavas e servi-los de acordo. Finalmente, enquanto residimos, pode ser tanto físico quanto mentalmente, em Vrindavana, né, no plano transcendental, e seguindo os passos de devotos que possuem, né, esse amor profundo por Krishna e são adeptos de usufruir essas doçuras devocionais de Vraja, devemos constantemente ocupar nossa língua e mente em cantar e lembrar dos nomes, da forma, qualidades e passatempos de Krishna. Assim como Srimati Radhika é a mais querida para Krishna, similarmente o seu lago, é um lago místico chamado Radhakunda, é mais querido para ele. Que vai ser o último verso, vai falar sobre isso, né? Portanto, os praticantes de Bhakti certamente devem se abrigar na personificação do êxtase devocional máximo, Srimati Radhika e seu lago Radhakunda. Sri Chaitanya Mahaprabhu preservou completamente essa essência mais elevada de todas as instruções dentro dos versos do trio Padeshamrita. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa, pode perguntar, né? Os termos, alguma coisa, mas sempre procuro dar o termo e depois explicar. Tudo bem? Então, ele vai falar um pouco de Rupa Goswami aqui, o autor do livro. Quem não conhece o autor do Srila Padeshamrita, Rupa Goswami? Ele veio de uma dinastia real da Bharadwaja Gotri Brahmanas, ou seja, ele nasceu numa família de Brahmanas. Cada Brahmana tem uma dinastia X, tem uns nomes, né? A dele chamava Bharadwaja.
lá de Karnataka. Karnataka fica no sul da Índia, onde, particularmente, eles conhecem, eles são especializados, desculpa, no Yajurveda. Então, tem algumas dinastias bramânicas que elas se especializam numa parte dos Vedas. Tá? Impelido por algumas circunstâncias especiais, o seu bisavô, Sri Padmanabha, abandonou a sua casa, né, no seu lugar de nascimento, e se fixou na Bengala, numa vila chamada Naihati. Está situado às margens do rio Bhagirathi, que é uma expansão do rio Gangá. Né? O neto de Padmanabha, Sri Kumaradeva, teve 3 filhos, Amara, Santosha e Vallabha. Mais tarde se tornaram famosos como Sanatana Goswami, Rupa Goswami e Anupama. Impressionado com a sua inteligência extraordinária, suas qualificações e conduta, o rei, né, o regente ali da Bengala, na época que tinha sido invadida boa parte pelos muçulmanos, chamado Hussein Shah, deu a Rupa e Sanatana nos títulos de Sakara Malika e Dabira Malika. Né? É até interessante que Malika quer dizer Jasmim em hindi. Como são títulos, eu acho que são árabes, né? Eu não sei se tem a mesma conotação, mas são dois jasmins, né? E jasmim é uma das flores preferidas de Radharani. E fizeram, né, o primeiro-ministro um secretário pessoal. Ou seja, naquela época, né, do domínio muçulmano, os muçulmanos aproveitavam muitas pessoas supostamente hindus, né, que eram muito inteligentes para o seu governo. E era interessante que essas pessoas elas ficavam meio quase muçulmanos, né? Tanto que ele deu nomes para eles, ou seja, eles queriam ir se apoderando aos pouquinhos, fagocitando os hindus, digamos assim. A gente não é hindu, mas só para diferenciar, né? Então, foi isso que ele fez com esses 2 brahmanas, que, pô, imagina, eram brahmanas, sacerdotes de uma classe védica tradicional. Então, porém, ele está dando um resumo da vida, né? Após algum tempo, eles entraram em contato com o Salvador de Kali Yuga, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, eles renunciaram à sua riqueza colossal, né? É dito no Chaitanya Charitamrita que eles tinham um barco cheio de moeda de ouro. Um barco enorme, cheio de moeda. Eles eram muito ricos. Né? E eles se tornaram ascetas, ou seja, renunciantes. Na verdade, eles pegaram uma riqueza muito maior, né? Não tinha barco que suportasse a riqueza de Mahaprabhu. E se dedicaram completamente a servir o desejo interno de Sri Radha e Krishna. Pela ordem de Mahaprabhu, isso é interessante, são características dos nossos Goswamis, da nossa linhagem, são 4 características inerentes de um Goswami. Ou seja, para a gente chamar alguém de Goswami, ele tem que ter 4 características. Tá? Então, pela ordem de Mahaprabhu, eles restauraram lugares sagrados esquecidos. Né? Ou seja, escavaram, às vezes literalmente escavaram locais que foram cobertos com o tempo, né? Por causa escondidos por outras pessoas, porque por causa da invasão muçulmana, né? Então, é muito legal que eles descobriram o local físico e, ao mesmo tempo, isso é muito legal, que eles estavam redescobrindo esses lugares sagrados externamente dentro do coração das pessoas também. Né? Então, primeiro, né, restauraram lugares sagrados esquecidos de Vrajamandala, de Vrindavana, restabeleceram os métodos apropriados para adoração à deidade, que uma coisa vai puxando o outro, né, se os lugares são escondidos. Esses métodos também corretos
Né? Porque adorar a deidade não é só chegar e passar uma essência. Assim, né? Restabeleceram isso. Eles compuseram escrituras autorizadas sobre Bhakti, né? Estabeleceram códigos de boa conduta na vida devocional, que a gente chama de Vaishnava Sadachara. Então, essas são 4 características de um Goswami. Por isso que Srila Bhaktivinoda Thakura, que também é um comentador desse livro, ele é considerado Sapta Goswami, o 7º Goswami, porque ele fez essas coisas também. Tá? Novamente manifestando o famoso Sri Govinda Ji, que é uma deidade que tem na Índia, em Vrindavana, e construindo um belíssimo templo, estabelecendo um padrão de adoração bem opulento para a deidade. Isso tudo foi feito por Sri Rupa Goswami. Né? Então, Mahaprabhu, o que ele fez? Ele manda Rupa Goswami. Primeiro ele manda Lokanatha Goswami e Bhugadva. São os primeiros a chegarem em Vrindavana para restabelecer, fazer isso aqui. Né? Escavar lugar. Diz que eles redescobriram, se eu não me engano, 330 lugares sagrados, antes de Rupa e Sanatana Goswami chegarem lá. Beleza? O autor do livro. Então, eles pesquisavam, Rupa Goswami, ele pesquisava, eles faziam pesquisas mesmo, né? Em papéis que tinham, né? Diários e tudo, redescobriram locais que foram cobertos pela ação de Kali Yuga, né? Dessa época, que não é muito agradável. E muitas vezes eles não descobriam o que eles faziam. Eles entravam em samadhi, em transe, e essas deidades, esses locais eram revelados para eles. Isso é muito interessante. Né? Então, como a gente às vezes, a gente tem que ler, óbvio que a gente não é como eles, mas a gente tem que ler, estudar, mas também entrar nessa devoção, né? Cantar Japamala profundamente. Tem uma coisa mais interna também. Essas 2 coisas são necessárias, como eles estão mostrando para a gente. Né? Eles examinavam documentos, faziam pesquisas, mas entravam em transe também, descobriam dentro do coração deles onde estavam essas deidades. E essa deidade de Govinda é bem interessante, que ele não descobre essa deidade. Ele fica assim meio até um pouco preocupado, ele fala, poxa, não estou conseguindo descobrir, não estou conseguindo descobrir. E um belo dia aparece um rapaz, um garoto, e relata para ele, né, que tem um acontecimento muito estranho, né, que acontece diariamente. Ele fala que tem uma vaca que todo dia vai num montículo, num montezinho, e ela fica ali parada e começa a jorrar leite num buraco. Ela fica assim com uma cara de felicidade, e no úbere dela sai leite ali, e enche aquele buraco. Aí Rupa Goswami fala, pô, vou ver esse local. Na verdade, esse garoto é Krishna. E dentro desse buraco ele vê essa deidade de Govinda. Né? Aí ele instala essa deidade. É muito legal. Então, é isso que a gente tem que mirar, né? Tentar seguir, né, os exemplos desses Goswami e descobrir onde Krishna está dentro do nosso coração. Cadê Krishna? Dentro do buraco lá do nosso coração. Então, quando a gente se entrega, o próprio Krishna vai se revelando para a gente. Ele apareceu no ano de 1489, ou seja, 3 anos depois de Chaitanya Mahaprabhu. Ele é mais novo, desapareceu em 1564. No comentário lá do Vaishnava Toshani, de Diva Goswami, que era o sobrinho dele, ao Srimad Bhagavatam, nós encontramos a seguinte lista de literaturas que ele compôs. Sri Ramsaduta, que é belíssima, Uddhava Sandesha, Krishna Jamatiti Vidi, Brihad Krishna Ganodesha Depika, Lago Krishna Ganodesha Depika,
Sri Stavamala, Sri Vidagdeva Madhavanataka, Sri Lalita Madhavanataka, que são bonitos, dois. Sri Danakeli Kamudi, que é belíssimo também. Bhakti Rasamrita Sindhu, em ser mais técnico. O Jwala Nilamani também foi difícil. Sri Prayuktakya Chandrika, isso nunca li. Sri Mathura Mahatmya, Sri Padyavali, Sri Nataka Chandrika, Sri Lago Bhagavatamrita, que fala sobre as expansões de Krishna. Sri Samaniya, Virudavali Lakshana, e finalmente Sri Upadeshamrita. Então ele dá essa breve aqui da vida de Rupa Goswami. E agora ele vai falar sobre os autores dos comentários. Tá? Então, primeiro é Sri Radharamana Dasa Goswami, que é autor do comentário a este livro, né, chamado Upadesha Prakashika. Ou seja, Prakashika é como lançar uma luz a essas instruções, Upadesha, como a gente falou anteriormente. Então, Sri Radharamana Dasa Goswami compôs um comentário em sânscrito ao Upadeshamrita, chamado Upadesha Prakashika, que ele é breve, porém ele é essencial. Ele apareceu na dinastia dos Goswami de Vrindavana, que serviam à deidade de Radharamana, que foi estabelecida e servida por Sri Gopala Bhatta Goswami. Que é outra história bem interessante, que Gopala Bhatta Goswami, eu não sei se vocês conhecem, tem uma pedra, Shalagrama Shila, tem uma forma de pedra, é uma deidade, né, uma forma de Krishna, na forma de pedra. E algumas têm umas formas diferentes, às vezes. Dependendo da Shila, tem uma Shila com a forma de Sudarshana, de um disco, de massa, assim por diante. Então, esse Gopala Bhatta Goswami, ele tinha uma Shila, só que ela era não tinha uma forma muito, assim, explícita. E um belo dia ele viu que todos os outros Goswamis tinham, assim, deidade com formas de Krishna mesmo, né? E vestiam, cuidavam. Ele falou, poxa, eu tenho essa forma de pedra, assim, eu não consigo vestir, não tenho uma forma para vestir. Né? Aí fica assim, ele desejou, passou pela mente, não, poxa, eu queria ter. Mas tudo bem, ele deixou para lá. Aí no outro dia aparece um senhor, né? Desculpa, no outro dia essa deidade se transforma numa forma de Krishna belíssima, negra, desse tamanho, mais ou menos, muito bonitinha, era todo fortinho, é muito legal, eu gosto dela. E ele começa a adorar essa deidade, que inclusive, que eu saiba, é uma das poucas deidades que não saiu de Vrindavan durante a invasão muçulmana. A maioria das deidades, né, que estão nos altares, elas foram ou escondidas, por isso que eles estavam redescobrindo, ou foram para Jaipur, né, porque é uma cidade fortificada, onde o rei era Vaishnava. Radharamana se recusou a ir embora. Foi uma das poucas que ficaram ali, né, mesmo durante essa invasão muçulmana, que eles eram iconoclastas, né, ou seja, eles destruíam as deidades mesmo. Eles faziam questão de destruir o templo, deidades, não respeitavam. Então, o nome do seu pai chamava Sri Govardhana Lala Goswami. E o nome do seu avô era Sri Divanalala Goswami. Esse avô foi seu mestre espiritual iniciador, Diksha Guru, e também Shiksha Guru, ou seja, seu mestre instrutor. Radharamana Dasa Goswami era um grande erudito, autor e poeta em sânscrito e hindi. O seu Dipika Dipani, né, que é um comentário chamado Bhagavatam, é altamente respeitado no meio dos eruditos. Similarmente, esse comentário também é muito reverenciado nesse livro pela comunidade Vaishnava. Então, esse é o primeiro autor do comentário que a gente vai ler, né? Que é Radharamana Goswami. Beleza? Lembrando, são 3 comentários. Depois, o segundo comentador, né? Que é Sri Shaktidananda
Bhaktivinoda Thakura, esse já é conhecido, né? Que é autor do Piyusha Vaishnivriti, que é um comentário, né? É o nome do comentário. Tem vários comentários, comentário. Por compor aproximadamente 100 livros, um diz que um pouco mais, sobre Bhakti, Bhaktivinoda Thakura restabeleceu, nessa era moderna, que é degradada pelo excessivo prazer sensual, o fluxo da devoção da Bhakti, que foi temporariamente parado, estacionado, né? Então, Bhaktivinoda Thakura, ele nasce em 1838 e é engraçado, porque as ideias de Mahaprabhu elas já estavam sendo deturpadas, né, em relativamente pouco tempo, né? De 1500 e pouco para 1800, 300 anos. Então, muitas pessoas já estavam deturpando, né, a mensagem de Mahaprabhu. E continuam, né? Aqui a gente tem experiência de muita coisa, assim. Tem pessoas que vão nos templos, conhecem um pouco filosofia e começam a fazer aquelas misturas, né? Misturam com chás, alucinógenos, né? Misturam com yoga, misturam várias coisas, né? Com visões, né? Então, isso é uma coisa que sempre vai acontecer, né? Essa deturpação da filosofia. Então, Bhaktivinoda Thakura, ele estava numa época que as pessoas já não estavam gostando mais de Bhakti, né? Elas achavam que esses caras eram todos pervertidos, umas pessoas loucas, né? Eu me lembro que, no começo, aqui, quando Srila Prabhupada ele trouxe para o Ocidente, não que eu tenha pegado esse começo, eu não vivi isso, mas são os relatos, né? Eu peguei ainda um restinho dessa coisa assim, que a gente achava que todo Vaishnava, né, era doidão, uma maconha, era riponga, né? Porque Srila Prabhupada, quando ele veio, né, ele pegou essa época. Então aconteceu essa mesma coisa, né? O cara misturava as coisas com LSD, fazia mais loucura, e, né, as pessoas que não entendiam aquilo ali falam, pô, esse cara é tudo doido, tudo sujo, né? Esse cara com fraldão, vendedor de incenso, fanático, assim por diante, né? Isso não é totalmente infundado. Tinha umas pessoas que faziam isso, não exatamente por mal, às vezes por ignorância, especialmente aqui no Brasil. Um dia a gente pode contar um pouquinho da história, como chegou essa filosofia aqui, né? E foi, como sempre, no Brasil, a última coisa que mudou, né? Veio de uma forma muito errônea no começo. Então, quando começa assim, causa cicatrizes, né? Mas é por isso que é nosso dever, né, como pessoas mais maduras, a gente estudar bem, né, entender todo esse contexto, praticar, óbvio, dentro dos nossos limites ainda, mas ser sincero, tentar praticar coisa bem, entender bem o que a gente está fazendo, né? Não ser uns loucos, fanáticos, sentimentalóides. Entender o que a gente está fazendo, explicar para os outros, né? Somos pessoas normais, eu acho, né? E como a gente pode agir, continuar trabalhando, quem tiver a verve para ser monge, né, a inclinação para ser monge, que seja monge da forma melhor, quem não tem, que seja da sua forma melhor também, né? Então, Bhaktivinoda Thakura, ele era uma pessoa altamente erudita, sabia falar árabe, hindi, bengali, inglês. Ele conhecia muito todas as religiosidades, ele estudou com padre no começo, ele conhecia o Corão e tudo, né? Então, ele restabeleceu, deu um revival, né? Um fôlego novo ao Vaishnavismo que estava bem, assim, caidinho, né? Então, continuando aqui, né? Devido à sua propagação de várias formas da filosofia pura do Vaishnavismo, né, mostrado por Srimad Mahaprabhu, ele é famoso, como a gente tinha falado antes, como sendo o sétimo Goswami, né? 6 Goswamis, que a gente chama, são aqueles principais, né, que deram antes dele.
porque ele manifestou, né, aquelas 4 características que a gente falou. Os santos nomes de Mahaprabhu, Sri Gauranama, a terra sagrada, né, ele redescobre, na verdade, o local de nascimento de Mahaprabhu e assim por diante. Satisfez o desejo mais interno de Chaitanya Mahaprabhu, né? E falou sobre os passatempos também de Mahaprabhu, né? Então, às vezes ele é considerado como a encarnação, entre aspas, personificação, do Vyasadeva, do autor dos Vedas, referente aos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Beleza? Ele apareceu numa família muito educada, como a gente falou, em 1838, 2 de setembro, na vila de Viranagara, que é um lugar perto do aparecimento de Mahaprabhu, onde Mahaprabhu apareceu, né? Que é Mayapura, Sridhama Mayapura, lá na Bengala Ocidental. O nome dele de criança era Kedaranatha Dhattam, e ele era um gênio, Inclusive, teve um inglês que falou que se ainda tivesse, eu não me lembro agora o número, ele falou, mais ou menos, eram 8, 10 Bhaktivinoda Thakuras, ela nunca seria invadida. Ele era muito inteligente. Então, durante a sua vida familiar, ele tinha uma posição muito elevada no governo, né, que estava sobre o jugo britânico. Mas, mesmo assim, né, isso foi até interessante, que as pessoas começaram a reparar que o Vaishnavismo não era feito de pessoas loucas, né? Porque ele era o apoio ali, né? Era um bastião, digamos assim, um baluarte do Vaishnavismo. Fala, pô, Bhaktivinoda Thakur tem filhos, e ele é super inteligente, ele trabalha e tudo mais, assim, né? Não é uma pessoa louca, né, que tem um sentimentalismo mundano, fica cantando e rolando no chão à toa. Isso são sintomas de êxtase, mas as pessoas estavam imitando isso, ou seja, a sua conduta não correspondia ao seu êxtase, entre aspas. Então, durante essa época, ele serviu ao desejo mais intrínseco de Chaitanya Mahaprabhu, traduzindo as Upanishads, Brahma Sutra, chamado Bhagavatam, Bhagavad Gita, né, comentários dos Goswamis. Ele compôs também seus próprios livros devocionais. Ele fez, não sei quem tem um livro de canção mais grosso, você vê quantas canções Bhaktivinoda Thakur não fez. Eu arrisco centenas de canções. E ele ainda publicava periódicos, mensais, assim por diante. Em adição a tudo isso, ele estabeleceu um negócio chamado Namahata, que quer dizer o mercado dos nomes, né, para a distribuição de Harinama Sankirtan e Harikatha em vila a vila, cidade. E ele reviveu muitos lugares sagrados também esquecidos. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele tinha um programa bem interessante que se chamava Namahata, né, literalmente, como falei, o mercado dos nomes santos. Então, ele ia de casa em casa e fazia pequenos núcleos. Ou seja, você está na sua casa, como para boi, de repente, né, o Gaurahari chama os vizinhos dele e faz um encontro, né? E, de repente, um vizinho dele se torna uma visita, qual que se torna um Vaishnava, pela influência daquele encontro ali. Então, esse outro vizinho dele estabelecia outro Namahata. É bem interessante isso. Na sua casa. E chamava os vizinhos próximos ali, né? E assim por diante. E os núcleos aparecendo. Isso é muito legal. Porque, em geral, nas cidades tem um templo, né? Imagina uma cidade do Rio de Janeiro, tem dois templos. Cidade de 10 milhões de habitantes, sei lá. 2, 3 templos. Vou botar aí. E o templo é longe, o cara que mora longe, né? Esse programa de Bhaktivinoda Thakur é muito legal. Então, se toda a família fizesse uma coisa assim, né? Imagina, aqui eu moro no Rio, Niterói é um lugar distante. Aí, digamos que em Niterói, uma família começa a fazer isso.
né? Então, porque nem sempre dá para construir tanto templo, a gente não tem essa estrutura, né? Na Índia é mais fácil. Então, ele começa a falar e alguém se torna Vaishnava, ele instrui, essa pessoa instrui a pessoa como fazer Sinamahatma, e a coisa vai criando vários núcleos, e fica mais fácil, né? A pessoa não vai vir de Niterói para o Templo do Rio, por exemplo, vai vir na casa do outro. Então, isso é bem interessante, esse programa dele. Então, no fim da sua vida, ele renunciou tudo, né? Largou família, largou riqueza. E ele permaneceu no Sri Swananda Sukada Kunja, que é tipo um jardim em Sri Godruma, que é ali na região da Bengala, perto do Bhagirata, do rio Bhagirata. Ele lá ficou, né, completamente desprovido de tudo, estabeleceu o sistema ideal para praticar a adoração devocional espontânea, Raganuga Bhakti. Tem um livro dele muito bacana também, fala sobre isso. Se chama Sri Bhajana Rahasya. Então, ele fala que, né, se ele não tivesse aparecido nesse mundo, o lugar de Mahaprabhu, os lugares onde Mahaprabhu fez seus passatempos, as instruções teriam permanecido ocultas. Hoje, em todos os lugares do mundo, Harinama Sankirtana é feito, né? E ondas muito elevadas de Sri Gaura Krishna Bhakti inundaram todo o mundo. Está sendo bem poético. Os Vaishnavas são poéticos. Milhares de ocidentais educados estão sorvendo a doçura de Bhakti Rasa, essa doçura da devoção, e dançando e se tornando espiritualmente jubilosos. Diz que esse Bhaktivinoda Thakur é que ele restabeleceu esse fluxo de Bhakti, né? Eles chamam Bhakti Bhagirata, é o fluxo de Bhakti. E, então, ele fala que ele compôs aproximadamente 100 livros em sânscrito, bengali, hindi, oriya, que é outra língua falada na Índia, em Orissa. E ele cita algum nome, algumas obras, né? Comentários sobre o Brahma Sutra, Bhagavad Gita, Upanishads, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, e suas próprias composições, como Jayavadharma, que eu gosto muito, Chaitanya Shikshamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu Shiksha, Data Kaustuba, Shri Krishna Samhita, que é legal. Também Tattva Viveka, Bhajanara Rasya, que é aquele que a gente falou. Dashamula Shiksha, Saramangati, Kalyana Kalpataru, Harinama Chitani, Prema Pradipá. Muita coisa, não vou ler. Fora artigos e tudo, né? Enfim, muita coisa. E agora a gente vai para o terceiro comentador, ao Upadeshamrita. Tudo bem aí, né, gente? O terceiro é o filho de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, né? Que apareceu em Jagannatha Puri. A gente já comentou um pouquinho, acho, da outra vez, sobre o aparecimento dele. 3 de fevereiro, ou seja, ele era um aquariano, né, de 1874. Mahaprabhu também era aquariano. No dia de Krishna Panchami, no mês de Magha, que é um mês frio, o seu pai, Shiksha Guru, era o famoso Bhaktivinoda Thakur, que a gente leu já, um resumo da vida dele. Ele nasceu com o nome de Vimala Prasada, né? E ele também era extremamente inteligente. Nossa, os professores ficavam calados com ele. Acho que eu contei a história aqui, que uma vez ele estava no colégio, lendo uns comentários, né? Lendo os livros espirituais, né? Livros sagrados, e o professor dele estava dando aula. E ele falou: Vimala Prasada, você não está prestando atenção? O que eu perguntei? Né? O que eu falei sobre? Aí ele fala o que o professor tinha falado, o que ele tinha falado antes, e a próxima pergunta, o próximo tempo que ele ia falar, o professor ficou mudo, e Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que era chamado de Vimala Prasada, falou: posso continuar a minha leitura? O professor, pode sim, pode sim. Ele era extrema, tinha uma memória, ele lia, guardava, lia, guardava, lia, guardava. Era um gênio, um gênio.
Então, na idade de 15 anos, devido à sua expertise, né, em todos os ramos do conhecimento, a comunidade Vaishnavas elevados, nessa hora, deram para ele o título de Sri Bhaktisiddhanta Saraswati, né? Significa que ele personifica a sabedoria dessas verdades estabelecidas, né? Siddhanta, Anta quer dizer o fim, no sentido que é o resumo de tudo, né? O Siddhanta. Então, ele é Bhaktisiddhanta, o fim completo, né? A essência completa, Siddha, Siddha quer dizer perfeita, de Bhakti, Bhaktisiddhanta. Então, inclusive, mais tarde, um discípulo dele, Bhakti-Pranayana Keshava Goswami Maharaja, ele começa a dar o título de todo sannyasi, Bhakti Vedanta, que é a conclusão do Veda, que é Bhakti. Em 1918, ele assume a posição de sannyasi, de monge renunciado. E é conhecido como Parivrajakacharya Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. O seu Diksha Guru era Gaurikishora Dasa Babaji Maharaja, né, que foi só teve um discípulo, Gaurikishora Dasa Babaji Maharaj. O único discípulo dele foi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que ele era Babaji, né, aquelas pessoas completamente renunciadas, largadas, assim, ele não queria ter nada, não queria nem ter discípulo. Mas Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur falou, se você não me iniciar, eu vou me matar. Foi bem radical. Meninos e meninas, não façam isso, né? Então, ele falou, olha, ele não viu outro jeito, e senão iniciá-lo. E é interessante que Gaurikishora Dasa Babaji mal sabia ler. Mal sabia ler. Ele não sabia nada, assim, ele era uma pessoa, entre aspas, ignorante, né? Mas isso que foi interessante. E ao contrário, ele era o contrário de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Era altamente erudito em tudo, em Jyotish, que é astrologia, tudo. Tudo o que ele pegava, ele sabia, impressionante. Direito, ele fazia tudo. Se tivesse alguma coisa, ele aprendia aquilo muito rápido e aplicava. Mas isso que é legal que a gente falou, né? São essas duas coisas, a entrega e o intelecto. Então, em Mayapura, ele restabeleceu, né? Desculpa. Um templo onde Mahaprabhu apareceu, né? Ele que fez. Mas Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele começa a institucionalizar o Vaishnavismo, criar muitos templos. Você lembra que a gente falou também? Os Vaishnavas anteriormente, eles, como Rupa Goswami, o autor do livro, eles moravam em caverna, embaixo de árvore, assim por diante, eles viviam vagando, né? Parivrajakacharya quer dizer isso, né? Parivraja, eles estão sempre andando em volta de lugares sagrados, eles não se fixam. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que é na nossa era moderna, né, ele começa a estabelecer templos, né, aproximadamente 64 templos pelo mundo, não só na Índia, mas ele fez alguns templos na Europa, poucos, e também ali pela região Indochina, aquelas anteriormente chamada Indochina, por ali, perto da Índia, aqueles lugares perto ali da Índia, ele fez alguns templos, né? E ele começa justamente a isso, né? A modernizar, digamos assim, atualizar, dar uma, como a gente chama no computador, né? Vamos atualizar os programas. Ele começa a atualizar o Vaishnavismo para poder expandir, né? Imagina se tivesse que morar em caverna, já tem pouca gente. Eles tiveram que morar em caverna, embaixo de árvore, com tanguinha, eles andavam de tanguinha. E Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele usou sapatos, andou de carro, né? Um sannyasi não era permitido andar de carro, usar sapato, falar com políticos, e assim por diante, né? Ele quebra essas barreiras, né, para poder expandir, né? Isso que é o chocante, que ele faz tudo isso, mas ele permanece a essência. Isso que é
alto nível, né? E é difícil, porque às vezes a pessoa se perverte, né? Quando ela quer aumentar, eu vejo muito isso, que a pessoa começa a adaptar a filosofia. Eu vejo que não vem aqui no meu tempo, pô, acho que a gente está falando coisa muito difícil, né? Vamos baixar o nível, né? Tudo bem, pode até fazer isso no começo, mas nunca perder a essência. Isso é muito difícil. Em geral, só esses grandes acharyas que conseguem fazer isso, né? Adaptar sem perder a essência. E ele fez isso, né? Tanto com o exemplo pessoal dele, né? Ele, na verdade, era super estrito, né? Mas ele fala, né, é estrito comigo e tolerante com os outros, né? Então, ok. E ele começou também a divulgar muito na imprensa. Ele chama, hoje ele usaria a internet, provavelmente. Então, ele chamava a imprensa de Brihat Mridanga. Mridanga é aquele tambor, né? Tem duas faces. Então, ele falava assim, a gente cantando, né, um kirtan nas ruas, né? Hare Krishna, Hare Krishna. Esse Mridanga alcança 2 quarteirões no máximo de som, né? Mesmo com alto-falante, não vai alcançar muito lugar, mas a imprensa ele chamava de Brihat. Brihat que é aquela que se expande. Ele fala, se eu conseguir imprimir livros, eu posso alcançar todo mundo. E fica ali, né? A gente canta, tudo bem. O cara ouviu, mas um livro, ele pode cantar todo dia, ele pode ver aquilo ali todo dia, né? Então, ele dava muita ênfase à imprensa, a distribuir os livros. Ele começou a fazer periódicos também. Ele também estabeleceu o sistema Vaishnava em relação a deveres, conhecido como Daiva Varnashram. Viajando por toda a Índia, com profundo entusiasmo, ele propagou Shuddha Bhakti, Bhakti pura, inspirou outros a fazer o mesmo. Por publicar seus próprios livros devocionais e periódicos, assim como os Upanishads, Puranas, Brahma Sutras, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, os livros do Goswamis e outros livros autorizados dos 4 Sampradayas, né? Ele também fez comentários sobre as publicações dos outros Sampradayas, que é interessante. Ramanuja tem umas coisas muito interessantes, Madhvacharya também. E ele expandiu a literatura, ele chama que é o depósito enorme da literatura Gaudiya Vaishnava. E ele diz aqui que o mundo sempre ficará eternamente em débito com ele. Aí Gurudeva aqui, ele está falando, né? Ele está comentando sobre isso. O meu supremamente adorável Sri Gurudeva, a joia máxima dos Paramahansas Vaishnavas, Sri Srimad Bhakti-Pranayana Keshava Goswami Maharaja, é o guardião da Sri Gaudiya Sampradaya e o fundador do Gaudiya Vedanta Samiti e de todos os matas, os templos, na Índia, sob sua jurisdição. Então, como eu falei no começo, meu Gurudeva, ele traduz isso. Então, ele traduziu, ele dá faz essa introdução dos comentaristas desse livro, e agora ele está finalizando, falando do Guru dele, né? Então, essa parte que ele fez, depois ele traduz, beleza? Além de publicar seus próprios livros, ele republicou muitos livros de Bhaktivinoda Thakura, né? Muitos escritos também. Por sua misericórdia e inspiração especial, literaturas devocionais estão sendo publicadas pela Gaudiya Samiti até hoje. Por sua misericórdia, essa edição em inglês do Sri Padishamrita é agora apresentada perante nossos leitores exaltados, tá? Então, é essa mesma em inglês, eu não estou nem com em português, né? Eu prefiro ler em inglês, que eu acho mais... sempre é melhor ver na fonte, né? Já que eu não leio em hindi, procuro ler em inglês.
essa edição é uma tradução direta da edição em Hindi, né, do Sri Upadeshamrita. Foi primeiro publicado pela Gaudiya Vedanta Samiti em 1984. Ele foi traduzido e editado pelos esforços combinados de Navadvipa Dasa Adhikari, Srimad Prema Vilasa Dasa Adhikari, que também desenharam o livro, né? E fizeram essa publicação. Aí ele começa a dar a referência de quem ajudou a fazer, né? Então, tudo sob a tutela dele. Ao colocar sinônimos, palavra por palavra, dos versos do Sri Pradeshamrita, nós seguimos a seguinte sequência das palavras que aparecem nos versos. Mas, desculpa, nós não seguimos, porque tem dois tipos de tradução. Né? Tem umas que é palavra por palavra na sequência do verso, e outras não, já arrumando a tradução em si, e não a sequência do verso em sânscrito, beleza? Esse sistema é chamado de Anvaya, né? Anvaya literalmente significa a ordem natural, a conexão das palavras no comentário. O significado do verso fica autoevidente nesse sistema chamado Anvaya. Aí ele fala que espera, né, que todos os leitores apreciem isso aí. Então, assim acaba esse prefácio. Beleza? Então, na segunda que vem, quem já tiver o livro, é bem interessante que já leia pelo menos o primeiro verso. Vajo vegan, manasakroda vegan, jihwa vegan, udaropashta vegan, etam vegan, yovishahita diraha, sarvapimam pritvinsashishat. Se puder decorar, também é interessante. Se puder decorar verso por verso, muito interessante, né? Não precisa ser o Jai Prabhu, bom dia, Hare Krishna. Cadê? Hare Krishna. Não precisa ser o comentário que o senhor tem, né? Pode ser o outro. Claro, claro. O original é original, não tem. Porque a gente tem Srila Prabhupada, né? Sim. Eu nem sei se eu ainda tenho aqui. O meu era tão antiguinho, acho que ele está. Eu agora estou passando tudo mais ou menos para o Kindle, que dura mais, né? Moro num lugar muito pequeno. Prabhu, eu só queria pedir para o senhor, se não for incômodo, o senhor falou lá no início da produção aí, o senhor falou em algumas palavras ali, eu anotei entusiasmo, e aí tem outras palavras ali também que o senhor colocou ali, que eu só queria anotar aqui. Qual é a palavra? Entusiasmo. Junto com o entusiasmo, o senhor citou outras palavras lá no início da introdução. Aí. Deixa eu ver aqui, entusiasmo. Qual era o contexto? Você se lembra do contexto? Eu não me lembro agora exatamente. O senhor citou algumas palavras que junto estava entusiasmo, e aí eu queria anotar. Mas isso aí, mais tarde, a gente vai ver nos versos também. Fala que são as coisas que você tem, né? Determinação, paciência, ter tolerância, né? Sim. Vai ter um verso que vai falar isso, né? Que as coisas para não fazer, as coisas para fazer. Inclusive, entusiasmo, se eu não me engano, vem do latim, intel, que é legal quando você está com Deus dentro de você. É super legal. Ou seja, que legal. Uma vez, meu Gurudeva estava assistindo o Kirtan, né? Ele era o senhor, já pensava, assim. Tinha um sannyasi, ele é de família africana, um negro, grandão, assim. E ele pulava muito, pulava. E Gurudeva só assistindo, né? Não sei se vocês já viram algumas palestras dele, alguns vídeos dele. Ele era muito sério.
muito sério. Ele, às vezes, ficava parado, assim, olhando, e o Kirtan comendo solto. E ele pulando, e ele chega suave assim, na frente do Gurudeva. O Gurudeva pega o dedo, passa na pele dele, né? E fala assim, ó, muito obrigado por isso, muito obrigado. E com esse verso aqui, que é um entusiasmo, né? Porque esse devoto, ele estava com tanto entusiasmo no Kirtan, ele agradece o entusiasmo que as pessoas tinham, né? Muito legal. Eu achei, bom dia a todos. Bom dia. Eu achei aqui no livro que o Luciano comentou que é entusiasmo, determinação e paciência, não é? Isso. Uma das coisas. Ele fala também, né, o bom comportamento associado ao Bhakti e essa coisa. São coisas que, não é porque aquele devoto, sabe aquele devoto que nunca tem entusiasmo para nada, tudo é muito difícil. Não é bom para Bhakti, né? Você se acomodar. Mesmo a gente estando mais velho, assim, nunca ficar aquela coisa, ficar naquela zona de conforto. É muito perigoso isso. Então, o que a gente tem que... A gente tem que sempre... às vezes dá um negócio assim, né? Eu frequento o templo aqui, às vezes não vai ninguém no templo. Eu levo 1 hora de ônibus para chegar. Eu dou aula da Gita lá. Às vezes não tem ninguém. Eu falei, aí mais 1 hora para voltar, e é ruim chegar lá no templo. Às vezes você fica meio desanimado. De boa, falei. Mas a gente não pode perder as esperanças, né? Se ali não dá, a gente tem outro lugar. Tenta melhorar aquilo ali. Exemplo da vida. Tem uma amiga minha que ela trabalha com imprensa, não sei o que ela... vamos botar uma pilha aí, senão daqui a pouco... Né? Então, às vezes fica meio desanimado mesmo. Às vezes não, é difícil trabalhar com os devotos, muito difícil. Muito difícil. Quem já é mais antigo, não é fácil. Então, às vezes dá um desânimo mesmo. Não de você largar tudo e chutar o balde, mas ficar naquela vidinha, também de mala, né, oferecendo um alimento. Legal. Mas não é a proposta de Mahaprabhu, né? Os Vaishnavas da nossa linhagem são ousados. Eles estão sempre inventando uma coisa para divulgar, né? A nossa linhagem é de propagação, né? De se estabelecer e tudo, né? Então, isso é vida, né? Prabhupada sempre fala, né? Prabhupada, nos últimos dias de vida dele, ele continuava falando ali o Bhagavatam. Ele não podia nem tocar lá naquele microfone, mas a gente vê nas ilustrações, nos filmes, né? Um discípulo, né, segurando o microfone, ele continuava falando, né? Ele é um guerreiro, né? Então, isso que a gente tem que ser, que nem um guerreiro, né? Meu Gurudeva também, todos eles continuavam. Óbvio que tem humores diferentes, ninguém. Mas é importante a gente ter esse entusiasmo, né? Então, 6 voltas, 4 voltas, a gente tem que sempre usar, fazer um pouco mais. Vamos fazer um pouco mais. 16, 17, 18. Vamos chegar mais cedo, cozinhar mais, né? Sempre está bolando um plano, mesmo que não dê certo. Na maioria das vezes, comigo não dá certo. Mas estou sempre falando um plano. Vamos bolar um plano para divulgar mais, vamos bolar um plano. Mas sabe que no final quem vai dar o resultado é Krishna. É a história do Arjuna na guerra. Luta por lutar mesmo, né? Você tem que lutar, a gente tem que lutar. Não desanimar. Aquela coisa muito morna, muito morna. Né? Não tem nada, aquela coisa meio legal. Então é isso. A gente vai ver essas coisas com mais detalhes, né? Nos próximos dias. Nas próximas segundas-feiras, está todo mundo convidado, né? A aparecer, chamar alguém. Beleza? Prabhupada, eu queria só fazer eu perdi um pouquinho da palestra, porque a gente
ficou num trecho aqui que não tinha sinal. Mas o senhor falou sobre Bhaktivinoda Thakur e Srila Bhaktisiddhanta no contexto desse livro, porque Srila Narayana Maharaj apresenta os comentários deles do Isso, Silpa de Samrita? exatamente. Ele traduz, ele, na verdade, ele não comenta. Meu Gurudeva, ele não comenta. Ele Não é o comentário dele mesmo, é só tradução. Exatamente. Ele traduz do hindi e inglês. E o senhor quando apresentar para a gente, o senhor pode fazer assim uma análise desses comentários, assim, qual a diferença do comentário de Bhaktivinoda Thakur para Srila Bhaktisiddhanta, por que tem essa diferença, para a gente poder ter essa percepção assim de contexto, né? Porque provavelmente eles têm contextos diferentes, eles apresentam daí o entendimento, né? Um comentário provavelmente diferente também, né? A gente vai ver porque eles estão separados, eles não estão juntos. Eles não mesclam. Então, a gente vai ver isso com mais clareza. Tem um comentário de um, comentário de outro, Porque, às vezes, eles mesclam os comentários, né? Sim. Mas nesse aqui, não. Então, fica bem a coisa. E o senhor conhece também o de Srila Prabhupada, né? Conheço. E aí também deve ter uma outra contextualização diferente ainda, né? Tem Srila Siddhara Maharaj, como você mesmo comentou. Sim. Srila Maharaj é impressionante. E não sei se tem outra. Provavelmente tem outros, mas eu desconheço, pelo menos em inglês, assim. Não sei, mas provavelmente alguém já comentou. O de Siddhara Maharaj eu já li, mas eu não tenho em mãos. Mas é muito legal, ele tem um comentário bem bacana de um verso 9.30, o polêmico verso da Gita, né? 9.30. Ele dá uma coisa bem interessante. Sim. É super interessante. Me acrescentou muito. Aí a gente vai ver, né? A gente vai estudando e vendo a coisinhas, ver o que vai dar. Legal, Prabhu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Talento. É isso aí. Mais alguma coisa, gente? A Neida já foi. Tchau, Neida. Neida foi embora. A gente estava conversando. Ok. Obrigada. Hare Krishna. Jorge, eu conheço? Não, né? Você é fã do Bushman também, né? É porque o horário não está batendo às vezes. Agora mudou, a diferença com o Brasil é de 5 horas, então acho que eu consigo voltar às aulas. Você não é daqui do Brasil, você não está no Brasil. Eu moro na Holanda. E okay, tem a questão da loucura, assim, do trabalho com o horário, não dá para participar toda semana. 4 horas depois, mais, né? A mais. Agora mudou para 5 no final de semana. Legal. Olha, é internacional. Beleza. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna, obrigado. Obrigado, Fanny Bushna, mandou um recadinho aqui também. Obrigadão. Então, nos veremos, se Deus quiser, na segunda-feira que vem. Radhe, Radhe. Reverências, Hare Krishna. Tchau. Reverências.